Vamos para a aula O Poder da Tranquilidade Feminina e como isso afeta os homens. Essa aula ela é toda dividida em tópicos, então se vocês pularem, vocês vão perder conteúdo, certo? Vamos na sequência. Qual é o magnetismo que é a tranquilidade feminina? Como essa tranquilidade possui efeito sobre os homens? Qual é a ação sobre isso? A mulher que está tranquila, vocês vão ver mais à frente que existem alguns requisitos para essa tranquilidade acontecer. A mulher que está tranquila, simplesmente as coisas para ela acontecem. A vida flui como um rio, com aquela fluidez, com a facilidade. E vocês vão entender o porquê mais no final da aula. O homem, o masculino em natureza, é feito de fúria. Em essência, os homens são feitos de fúria. A vida masculina é cheia de conflito, violência, competitividades. Então, o feminino já é a sensibilidade. A mulher, ela é sensível, totalmente diferente do masculino. A vida do homem é repleta de competitividade. Quem pega mais, quem alcança mais. E o homem, ele se sente bem quando ele encontra a mulher que está tranquila, porque ele não tem a tranquilidade. O homem, em natureza, em essência, ele não possui tranquilidade. Isso é um poder do feminino e não do masculino. Para o homem se tornar homem, ele passa por conflitos, por o domínio da fúria. Então, essa competitividade, a questão do território, a questão da fúria. Então, tudo isso é um processo natural para que o homem se torne homem. Então, a tranquilidade não é da essência masculina, e sim é um poder natural do feminino. Então, vamos lá. Tudo isso para vocês entenderem. Existem algumas coisas que eu preciso falar antes, para vocês entenderem a questão da tranquilidade. A mulher, quando ela inverte a sua polaridade, que ela fica a mulher espartana, que é aquela mulher guerreira, a mulher que está totalmente no masculino, ela tende a se estressar, ela perde a feminilidade, certo? Que é o que traz a alegria à mulher. Então, se ela não está feminina, ela não está alegre. E assim, existe uma diferença entre a mulher espartana, que ela está no masculino, e a mulher imatura, que ela inverte a polaridade dela para o masculino, mas de maneira consciente. Ela faz isso de maneira reativa. Ela é imatura, ela é feminina, porém ela inverte a polaridade e vai para o masculino de uma forma consciente. Ela fica reativa. A mulher guerreira, a mulher espartana, ela muitas vezes está no masculino de uma forma inconsciente, certo? Não como é a mulher imatura, que ela muitas vezes consegue retornar ao seu feminino e ela usa a masculinidade, às vezes, de uma forma, demonstrando isso em reatividade. A mulher que é evoluída, que é um nível de maturidade feminino mais superior, ela sabe canalizar a energia masculina sem perder a sua feminilidade. Ela fica no presente, porque a tranquilidade significa ficar e estar presente. O homem sempre quer competir, até mesmo em uma conversa com a mulher. É da sabedoria feminina aprender a não bater de frente com os homens, porque é da natureza deles a competição. Então, se você está masculina, tem a questão a mulher evoluída, ela é persuasiva. Ela convence sem ele perceber, porque ela é habilidosa. Então, o maior poder feminino, embora seja uma coisa difícil para as mulheres, não está na forma agressiva de se comunicar, e sim na persuasão. A mulher, ela tem que usar de sutileza e habilidade, entendendo como funciona a mente masculina, para conseguir o que ela quer. Então, o maior poder da mulher está em não bater de frente. A mulher que está desarmada e tranquila, ela está no polo feminino. Então, como eu sei que eu estou no polo feminino? Quando você pratica alguns dos itens, das características que eu vou falar aqui agora, que é acolhimento,
empatia, sensualidade, cuidado, capacidade de atrair. Então, se você faz algumas dessas características, você está no seu feminino. Como eu devo agir nos períodos da TPM? A TPM, sabendo que é uma hipersensibilidade, nessa fase você está ultra sensível. Você precisa aprender a praticar o retiro. O que é isso? São as rotinas que você vai adequar para esse momento. Por exemplo, você vai ficar mais no jardim, você vai praticar mais as suas rotinas de autocuidado, as rotinas sagradas, fazer contato com a natureza, diminuir as conexões, diminuir o tempo de rede social. Você vai se afastar de notícias ruins, você vai evitar ficar muito perto de pessoas tóxicas. Você vai adaptar tudo para esse momento de sensibilidade que você está passando, porque a TPM é uma tensão. Então, você vai diminuir, por exemplo, o ritmo de trabalho. Então, você vai, já que você sabe que você está sensível, você vai se afastar dos ambientes com muito estímulo. Você vai fazer um retiro nesse mundo que está sempre ultra conectado. O que é necessário saber é que você precisa parar, se for o seu caso, de idolatrar o seu marido, não se importando muito com a opinião dele. O que significa isso? Você primeiro vai agradar a Deus, depois a si mesma e em terceiro ao seu parceiro. Isso não é você ser grossa, isso é você ser inteligente e amadurecido. Ser tranquila também é não agir por impulso no calor do momento. Então, se você quer ser tranquila, você não deve agir no calor do momento sem pensar. Relacionamento não é competição. Se você passou muito tempo competindo no seu relacionamento para saber quem tem mais razão, você está fazendo errado. Então, é preciso aprender a atrair na sutileza e na suavidade. Ok? Então, o que é a tranquilidade? É uma beleza espiritual. Viver a vida sem isso faz com que... Então, o que faz os homens desejarem a mulher tranquila? Porque os homens não possuem a tranquilidade na vida deles. Então, eles desejam uma mulher tranquila. Então, de 20 homens, um presta, digamos assim. 19 ainda estão em processo de amadurecimento. Então, se você não tem esse homem pronto, maduro e evoluído, para que ele se transforme com a sua influência, você precisa aprender a se trabalhar, aprender o que é ser feminina, o que é você curar o que você tem dentro de você, para que você possa influenciar o seu relacionamento. Você não vai mudar, mas você vai influenciar para que ele se transforme com a sua influência, certo? O que eu vou falar aqui pode soar e parecer difícil, mas eu preciso falar a verdade, certo? Mesmo que seja difícil de colocar em prática. Para você ser uma mulher magnética e tranquila, você precisa se tornar uma mulher feliz, não dependendo do seu relacionamento. Parar de se preocupar com as coisas e parar de querer controlar. Então, quando você começa a querer abrir mão de estar sempre no controle, de estar ali naquela rigidez exagerada, e ainda por cima, sem segurança espiritual, você não tem contato com a sua espiritualidade, com o seu sagrado, com algo superior, você não consegue atingir um nível de tranquilidade, porque você precisa ganhar discernimento espiritual para poder reconhecer e identificar os homens mais maduros. Sem isso, você não vai conseguir ver quais são os homens mais maduros. O homem pode ter tranquilidade? Antes disso, eu vou citar aqui que a mulher evoluída, ela tem maestria nos relacionamentos, no domínio da verdade, respeito e diálogo. Então, para você ser uma mulher evoluída, você precisa dominar sempre a verdade, o respeito e o diálogo. Você se melhorando, amadurecendo, fazendo um processo interno, você vai conseguir automaticamente enxergar quais são os homens mais maduros através do seu autodesenvolvimento, certo? Então, os homens podem ser tranquilos. O que acontece é uma dificuldade
para os homens serem tranquilos. Por quê? Porque é uma energia caracterizada como feminina. É uma energia feminina, então o masculino possui dificuldade com a tranquilidade. O homem, ele precisa ser e estar muito maduro para ser tranquilo e masculino ao mesmo tempo, certo? Para fazer essa junção de ser masculino e ser tranquilo, ele precisa estar maduro, porque do contrário, existem os homens que são tranquilos em essência, mas zero fúria, zero masculinidade. São aqueles considerados homens frouxos, os apáticos, que eles são tranquilos, mas eles não têm a masculinidade. Então, nem sempre o homem ser tranquilo significa que ele é um homem masculino, certo? Então, e do outro lado existem os homens adultos, mas não maduros, que são altamente furiosos. Esse homem adulto, para ele exercer a tranquilidade, ele precisa desenvolver a espiritualidade, que é a honra. Então, assim ele vai se tornar um homem maduro e evoluído, com a junção da tranquilidade, mas sem perder a sua masculinidade. O homem maduro, ele possui total domínio da sua sexualidade. O que isso significa? Por exemplo, se você falar para um homem maduro, que ele tem total domínio, você vai falar para ele que vocês vão ficar sem sexo, por exemplo, durante um mês, por algum motivo, ele vai entender e ele vai dar vazão para atividades, por exemplo, superiores. Então, ele tem um total domínio da sua fúria, da sua sexualidade, certo? Então, a mulher tranquila, isso não significa que ela será uma mulher apática, que vai ficar sem fazer nada, certo? É um estado interior, um estado de espírito, não significa que você ficar sem fazer nada. Você pode fazer as coisas e mesmo assim interiormente estar tranquila, que a sua segurança está em Deus, porque você pratica o seu autocuidado, porque você pratica o seu autoconhecimento, porque você não deposita toda a sua fé no homem, porque você sabe como o homem pensa, porque você sabe como dosar o seu amor, a sua reciprocidade, você sabe como você falar, certo? Ninguém é perfeito. Então, durante o seu processo de amadurecimento, você vai errar, pode acontecer de você cair e errar, mas esse é um processo que o feminino ele vai desenvolvendo e aprendendo, se aperfeiçoando. Então, em relação ao homem que é tranquilão, muitas vezes é aquele homem omisso, preguiçoso. Então, ele não é tranquilo, ele é omisso. Você não deve fazer, se você quiser ser uma mulher tranquila, você não deve nutrir ódio, não deve fazer fofoca, mentir, trair, ter ressentimentos, certo? Cobiça, se entregar à luxúria, inveja, culpa, medo, vergonha, vaidade. Por quê? Porque todas essas emoções, tudo isso retira a tranquilidade. Então, se você tem alguns desses itens que eu falei, essas emoções, elas vão automaticamente retirar a sua tranquilidade. Então, para você ser tranquila, é necessário uma exigência espiritual em um nível maior, para que você consiga se tornar tranquila. Precisa também aprender a deixar ir, certo? É uma técnica em que a emoção ela vai surgir em você, ela vai aparecer, você vai reconhecer, você vai deixá-la se manifestar, depois você vai se acalmar, certo? Você vai deixar ir. Então, sempre que você tiver problemas com o seu parceiro, você deve esperar a sua raiva passar para então vir uma conversa, porque do contrário, vai dar ruim. Reta final da aula sobre o poder da tranquilidade, o que isso exerce sobre os homens. Já ficou mais do que claro quais são os processos que você deve fazer para se tornar tranquila. Por que o homem gosta de tranquilidade? Porque eles não possuem a tranquilidade. Se você for parar para pensar nos antigos, na sociedade antiga, eram guerras atrás de guerras, porque hoje em dia nós temos já a presença de mulheres, né, na sociedade, no civil, aquela que traz um pouco de sensibilidade. Então, quando tudo era muito só masculino,
não existe tranquilidade, então é guerra atrás de guerra. Então, assim, o poder da tranquilidade ele é totalmente feminino e isso você precisa evoluir para poder você alcançar esse nível de tranquilidade. E por isso que as mulheres tranquilas, elas são magnéticas. A mulher tranquila, ela tem uma certa inocência, uma ingenuidade, mas é uma ingenuidade astuta, certo? Ela enxerga e vê a essência das pessoas e situações. Ela é zen porque ela é desapegada, ela vai discernir o homem maduro, ela vai conseguir discernir, ela tem a astúcia, ela não é só ingênua, ela não é só feminina, ela desenvolve critérios, então ela tem devoção a Deus e a amorosidade que é natural dela. A mulher possui também instinto social de querer pertencer, e isso quando ela não reconhece, não sabe o que fazer com isso, ela não é criteriosa, então ela vai dar atenção para qualquer pessoa. E a mulher evoluída, ela não vai fazer isso, ela vai distinguir do que é criterioso, do que é tóxico, ela vai conseguir discernir do que não é, certo? Então, Então, o instinto social de querer agradar é totalmente perigoso para o feminino. Já a mulher evoluída, ela vai corrigir o masculino na honra. Ela vai corrigir ele sendo nutridora, sendo acolhedora, sendo feminina, mas ela vai corrigir esse homem na honra. Ela vai observar o nível de reciprocidade dele. Ela só vai entregar aquilo que ela está recebendo na mesma medida. Ela vai estar ali sempre sendo criteriosa, certo? Então, provavelmente, você está sendo desequilibrada quando você está dando mais só para você receber mais. E o que acontece é o oposto. Quanto mais você dá, menos você recebe. Então, esse é o grande desafio da mulher solteira. Ela quer dar para ela poder receber mais. E daí, esse homem percebe e sente que o afeto dele não foi merecido. Ela está fazendo, está entregando. O que a maioria das mulheres fazem é o seguinte: ele faz isso e ela faz isso. Ela já dá sempre o mais. Ela não tem o equilíbrio no entregar, certo? A mulher, ela tende, quando ela está muito sem autoconhecimento, muito imatura, a querer doar demais. Quando o homem ele não dá o afeto que ela imaginou, ela já se desestabiliza, já para de fazer tudo na vida dela, já fica com aqueles questionamentos internos. Então, e até mesmo um certo sofrimento. Então, por isso que é muito importante vocês estudarem sempre, certo? Então, chegamos à conclusão e à final da aula e até a próxima. Até mais.